Meu amado, há uma pergunta feita pelo salmista no Salmo 116, versículo 12, que precisa ser respondida por cada um de nós. A pergunta que ele faz ali diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que darei ao Senhor por todos os benefícios, os seus benefícios para comigo? Meu querido, nós precisamos entender que quando o salmista elaborou essa pergunta, ele não estava vivendo um dos momentos mais felizes da sua vida. Ao contrário, talvez estivesse vivendo um dos momentos mais difíceis. E o verso de número 3 expressa com muita propriedade isso. Acompanhe comigo. O texto diz assim: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e em tristeza. Caí em tribulação e em tristeza. No entanto, a despeito das circunstâncias que o salmista está vivendo, ele entende que ele precisa trazer algo ao Senhor. E o meu desafio para você nessa noite é que você olhe para o Salmo 116, porque ele mesmo nos oferece a resposta do que trazer ao Senhor. Acompanhe comigo o verso de número 13. O salmista diz assim: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Meu querido, a primeira coisa que nós precisamos trazer ao Senhor, a despeito das circunstâncias que estejamos vivendo, é o nosso coração, a nossa vida. E nesse momento eu quero convidar você a fazer uma oração comigo, entregando a sua vida, o seu coração, os seus dias, o seu futuro, os seus sonhos, os seus projetos. Quero convidar você para tomar o cálice da salvação. Aliás, o cálice que já foi tomado pelo Senhor Jesus Cristo, porque na cruz do Calvário Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Então, se você pode, por favor, ore comigo, repita uma oração de entrega, entrega do seu coração e do seu futuro. Diga assim comigo: Senhor Jesus, onde quer que você esteja, diga isso: Senhor Jesus, nesta noite eu derramo o meu coração diante da tua presença. E a despeito das circunstâncias que eu esteja vivendo, eu quero fazer aquilo que a tua palavra me orienta a fazer. Com a minha boca eu confesso Jesus Cristo, e no meu coração eu creio que Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Nessa noite eu te peço perdão por todos os meus pecados, e eu quero fazer uma aliança de segui-lo por todos os dias da minha vida. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? É uma oração tão simples, querido, e eu queria motivar você nesse momento. Se você fez essa oração pela primeira vez, ou se porventura você andou por um tempo afastado do caminho de Deus, afastado da presença de Deus, eu gostaria muito que você entrasse em contato conosco. Nós vamos colocar aqui na parte inferior da tela o nosso telefone, o WhatsApp. Nós gostaríamos muito de ter o seu contato, de poder ajudar-lhe a traçar, a trilhar esse caminho de volta, ou a estabelecer uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a decisão mais importante da nossa vida. No entanto, como eu disse, o salmista diz e responde à pergunta que ele fez no começo: que darei ao Senhor? O que há de mais importante para dar a Ele é o nosso coração e a nossa vida. Mas ele ainda diz no versículo de número 17, desculpe: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. Eu queria nesse momento orar por você que com fidelidade e com gratidão tem trazido as suas ofertas, os dízimos entregado na casa do Senhor. Isso é sinal de fidelidade, isso é sinal de gratidão. E você também tem várias formas de fazer isso. Você pode trazer pessoalmente aqui no templo da CCRP, no horário comercial de segunda a sexta-feira, ou nós estamos colocando na tela também as outras formas que você tem para poder trazer ao Senhor os seus sacrifícios de louvor e de gratidão. Eu quero orar pela tua semente, orar pela tua vida, orar pela tua família,
Orar pela tua sementeira, pela fonte de provisão na tua vida, para que você experimente os dias que Isaac experimentou, que mesmo em tempos de crise, a sua semente frutificou 100 vezes mais. Essa é a nossa oração. Pai, em nome de Jesus, nosso coração se enche de gratidão pela demonstração de fidelidade e de gratidão com que cada ovelha que está aliançada com essa igreja tem trazido nesses dias dízimos e ofertas, que são mais do que um sinal de uma obediência, é um sinal de gratidão, porque nós temos reconhecido que tudo que temos e somos vem de Ti. Senhor, eu quero abençoar cada família, cada casa, abençoar a sementeira, o trabalho, pedir que Tu visites e Tu liberes uma palavra nessa noite, Deus, para aquele que se encontra em dificuldade, em luta, possa absorver essa palavra e o Senhor possa fazer o sobrenatural na vida de cada um. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Creia no seu coração, querido. Eu tenho certeza que o Senhor vai nos introduzir num tempo extraordinário. Agora sim, eu gostaria de compartilhar com você a palavra que Deus colocou no meu coração para ser compartilhada nessa noite. E eu queria começar dizendo para você que há 2 cânticos que serão entoados no céu. Depois você pode abrir Apocalipse capítulo 15, verso 3 e 4. Diz que há 2 cânticos que serão entoados, que serão cantados no fim dos tempos, ou no começo dos tempos. Eu particularmente prefiro entender que nós não estamos chegando no tempo do fim, nós estamos chegando no tempo do começo. E quando a gente olha nessa perspectiva de que é o começo de uma nova e de uma eternidade que pode ser vivida com Deus, a nossa vida muda completamente hoje, porque nós começamos a plantar, a semear na eternidade, e não aqui nessa terra que é passageira. Mas o texto diz que há 2 cânticos que serão entoados naquele dia. O primeiro cântico chama-se Cântico do Cordeiro. Depois você pode conferir isso na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 15, verso 3 e 4. O primeiro cântico é o Cântico do Cordeiro, e o segundo cântico é o Cântico de Moisés. O Cântico do Cordeiro é exatamente esse cântico que nós acabamos de cantar por último, durante o período de adoração e de louvor, cuja letra diz assim: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Esse é o Cântico do Cordeiro, que eu quero convidar você a entoar comigo esse cântico no final dessa reunião, hoje à noite. Nós vamos adorá-lo com essa canção. E o outro cântico é o Cântico de Moisés. E ele está registrado no livro de Êxodo, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 19, perdão. Eu não vou ler esse texto, até porque, de fato, nós queremos ganhar tempo naquilo que Deus quer falar conosco. Mas depois você pode ler o Cântico de Moisés, em Êxodo, capítulo 15, de 1 a 19. Você vai perceber que cada verdade que vai ser trabalhada aqui nessa noite, ela está fundamentada sobre esse cântico, o Cântico de Moisés. No entanto, eu quero ler com você, pelo menos a primeira parte do Salmo de número 137. Salmo de número 137, nos primeiros versos, ele diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião.
Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Querido, quando nós estudamos o contexto do que está tratando o Salmo de número 137, o período do exílio babilônico, que aconteceu no ano 586 a.C., nós podemos perceber com muita clareza que há dois grupos de pessoas que compunham aqueles que foram levados de Israel para a terra da Babilônia. O primeiro grupo é o grupo daqueles que se negaram a cantar em terra estranha. Negaram-se a cantar em tempos difíceis, em tempos de tribulações. Mas há um outro grupo de pessoas, dos quais Daniel e os seus amigos faziam parte. Pessoas que não estavam dispostas não somente a cantar, a adorar a Deus, mas pessoas que puderam ser livres da cova dos leões, livre da fornalha de fogo, porque tiveram a capacidade de cantar e de mudar o meio onde essas pessoas estavam inseridas. Eu quero dizer para você nessa noite que, quando nós nos deparamos com as circunstâncias que nós vivemos, essa pandemia, eu poderia dizer para você com muita propriedade que nós também podemos perceber dois grupos de pessoas que compõem o povo que está passando por esse momento. O primeiro grupo é o grupo daqueles que se negam a cantar em tempos difíceis. Se negam a cantar em tempos difíceis. E o outro grupo é o grupo daqueles que não somente cantam, mas passarão por este momento com grande livramento e certamente mudarão o contexto ao qual estão inseridos. A minha pergunta para você nessa noite é: a qual desses grupos você faz parte? Ao grupo dos que têm a capacidade de cantar mesmo em meio às dificuldades? Ou ao grupo dos que se negam a cantar e não fazem diferença na sua vida e na sociedade? Eu gostaria que você pensasse com profundidade sobre isso que eu estou lhe perguntando, porque o tema da minha palavra, da minha mensagem nesta noite é exatamente essa: cantando em tempos de crise. Cantando em tempos de crise. E eu queria trabalhar com você nessa noite, estudando exatamente o Cântico de Moisés. Eu quero tirar algumas lições do Cântico de Moisés que podem nos fazer entender com muita clareza por que você e eu precisamos desenvolver a habilidade de cantar, de adorar, mesmo em meio a tempos difíceis, a tempos de luta, a tempos de perda. Nós precisamos cantar. E a primeira razão pela qual nós precisamos cantar, eu queria ler agora com você o livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 1. Aqui está a primeira verdade que eu quero compartilhar com você. Por que nós devemos cantar em tempos de crise? E a primeira verdade está no versículo de número 1, que diz assim: olha, cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Queridos, há algumas verdades que estão embutidas por trás das palavras originais da Bíblia e que não podem ser percebidas quando a gente lê uma tradução, como é o caso do que nós estamos fazendo aqui. Quando nós olhamos com profundidade para esse verbo triunfar, triunfou gloriosamente. A palavra triunfou, ela tem o significado de crescimento, de exaltação. E quando eu falo crescimento, é algo que precisa crescer. Ou seja, o Senhor triunfou, o Senhor cresceu gloriosamente, sobremaneiramente, extraordinariamente. O Senhor cresceu, o Senhor foi exaltado. E quando eu olho para essa verdade, eu fico me perguntando, e sei que você também, com certeza: será que o Senhor precisa do nosso cântico para crescer? É uma pergunta que às vezes a gente recebe das pessoas, né?
será que o Senhor precisa do meu cântico para crescer? E a resposta é claro que não. Claro que o Senhor não depende da nossa canção para crescer. Mas eu quero dizer que à medida que eu canto, que eu adoro, o Senhor cresce na minha vida, o Senhor cresce no meu coração, o Senhor cresce nas circunstâncias que me envolvem. E à medida que o Senhor cresce, os meus inimigos e as circunstâncias, elas diminuem, elas perdem a força, elas perdem o impacto de causar medo e insegurança. Essa é a primeira razão pela qual você e eu precisamos cantar, mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio a um isolamento, mesmo em meio a um distanciamento social. Mas há uma outra verdade nesse ponto que eu quero compartilhar com você, querido, porque à medida que nós cantamos, à medida que você canta, à medida que eu canto, nós experimentamos um nível de libertação profunda. Mas não é somente nós que experimentamos esse nível de libertação. Todas as pessoas que estão à nossa volta são impactadas pelo poder da nossa adoração e pelo poder da nossa canção. Olha o que diz o livro de Atos, capítulo 16, versículo 25. Por volta da meia-noite, aliás, eu quero incentivar você a ler o capítulo 16 de Atos, porque você vai entender com mais profundidade aquilo que eu estou nessa noite tentando lançar no seu coração como semente. Mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, diga comigo, de repente. Isso mesmo, onde quer que você esteja, na sua casa, no seu trabalho, no carro, diga assim, de repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. Todos os prisioneiros que estavam ali foram libertos por causa da canção, por causa da adoração de Paulo e Silas. Querido, essa é a primeira razão pela qual eu quero desafiar você a cantar mesmo em meio às crises e às dificuldades. Porque à medida que você adora, que você canta, o Senhor cresce. E é isso que eu peço que Ele faça nesse momento, onde quer que você esteja, que Ele cresça, que Ele vá impregnando o ambiente onde você está, sua casa, seu trabalho, onde quer que você esteja. Deus não está limitado a tempo e a espaço. Adore-o, e à medida que você adora, Ele vai crescendo, e os seus inimigos vão diminuindo. Essa é a primeira razão. Mas existe uma segunda razão que eu quero compartilhar com você, e ela está no versículo de número 2. Versículo de número 2 diz assim: olha, o Senhor é a minha força e o meu cântico. O Senhor é a minha força e o meu cântico. A segunda razão pela qual eu e você devemos cantar em meios de crise, querido, é porque à medida que cantamos, somos fortalecidos. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: à medida que eu canto, eu sou fortalecido. Seja fortalecido em nome do Senhor Jesus. Cantar em meio à crise nos permite colocar os olhos em Deus e não nas circunstâncias. E quanto mais eu tiro os olhos das circunstâncias e coloco em Deus, mais eu sou fortalecido. Querido, eu não sei quantas vezes eu já parei para me perguntar ao ler esse texto, várias vezes. Quando a gente lê esse texto, a gente é levado a fazer essa pergunta, ainda que de forma velada no nosso coração: como é que duas pessoas perseguidas, duas pessoas feitas
prisioneiras, 2 pessoas açoitadas, conseguiram cantar à meia-noite. Sabe, querido, e a única resposta que eu encontro é porque à medida que nós cantamos, nós somos fortalecidos. Sabe, meu amado, Paulo e Silas fazem parte do grupo de pessoas que não cantam apenas em Sião, não cantam apenas quando as coisas estão bem, cantam mesmo quando as circunstâncias estão difíceis e as tempestades se aproximam. Existe uma outra razão pela qual eu entendo que você e eu precisamos cantar, mesmo em tempos de crise. E ela está no versículo de número 3, do capítulo 15 de Êxodo. Êxodo capítulo 15, versículo 3. Diz assim, olha, o Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. Sabe, querido, a terceira razão pela qual eu entendo que nós precisamos cantar em tempos de crise é porque à medida que nós cantamos, o Senhor guerreia as nossas guerras. As suas lutas, os gigantes, as dificuldades, elas não são somente suas, elas são também do Senhor. E o Senhor está disposto a guerrear cada uma delas por mim e por você. Quando nós olhamos para esse texto de Atos, nós percebemos que a guerra que Paulo e Silas estavam enfrentando naquele tempo, ao serem aprisionados e açoitados, não era somente deles, era do Senhor, e o Senhor se dispôs a guerrear por eles. Eles estavam pregando, eles estavam testemunhando, e eles estavam alcançando o coração de pessoas que estavam cativas e presas nas mãos de espíritos enganadores. Quando você lê o capítulo 16, você vai perceber que quando Paulo chega naquele lugar, ele fica ali um tempo, e a Bíblia diz que uma menina, uma jovem, sai seguindo ele quando ele estava indo para a reunião de oração, diz a Bíblia, por várias vezes. E numa dessas, essa menina vem atrás deles, e ele se vira para aquela jovem e ele repreende o espírito maligno que estava influenciando aquela garota. E aquela garota experimenta um nível de libertação sobrenatural. Sabe, querido, à medida que nós cantamos, o Senhor guerreia as nossas guerras. Eu não sei qual é o tamanho da luta, qual é o tamanho do gigante, qual é o tamanho da dificuldade que você está enfrentando nesses dias, mas eu estou aqui nessa noite, enviado pelo Senhor, para dizer para você, a despeito das circunstâncias, cante, porque à medida que você canta, o Senhor guerreia as suas guerras e as suas batalhas. Existe uma quarta verdade que eu gostaria de compartilhar com você, pela qual você e eu precisamos, mesmo em tempos de crise, cantar. E eu queria que você olhasse para o verso de número 9 e o verso de número 10. O verso de número 9 de Êxodo capítulo 15 diz assim: que os nossos inimigos dirão: perseguirei, alcançarei e repartirei os despojos. Talvez nesses dias mais do que nunca você tenha ouvido a voz dos inimigos se levantando contra a sua vida, contra a sua família, seu trabalho, dizendo: eu vou te perseguir, eu vou te alcançar, eu vou te destruir, eu vou acabar com os seus sonhos, com seus projetos, com o seu futuro. Talvez essa tenha sido a voz que tem ecoado, não só nos seus ouvidos, mas no seu coração, na sua mente nesses dias. Essa era a voz dos inimigos. Eu vou perseguir, eu vou alcançar, e eu vou repartir os despojos. Mas eu queria que você não ficasse preso ao verso de número 9, mas que você lesse o versículo de número 10, porque o versículo de número 10
diz que quando os nossos inimigos se levantarem contra nós, nos perseguirem, nos alcançarem e desejarem repartir os nossos despojos, o Senhor vai soprar e o Senhor vai afundá-los. Quando você lê Êxodo 15, você sabe que o autor está fazendo menção da travessia pelo Mar Vermelho. E amado, eu queria que você nessa noite fosse cheio de uma visão, de um entendimento e de uma revelação de que por maior que sejam os inimigos e por mais difícil que seja o momento que nós estamos vivendo, eu quero que você entenda que basta um sopro do Senhor e os nossos inimigos caem por terra, e os nossos inimigos batem em retirada. Querido, à medida que nós cantamos, o Senhor reverte a nossa história. À medida que nós cantamos em tempos de crise, o Senhor reverte a nossa história. Essa é a quarta razão pela qual nós devemos cantar em tempos de crise. Mesmo quando os inimigos disserem que vão nos alcançar e nos destruir, o Senhor vai soprar e o Senhor vai fazê-los cair aos seus pés. Paulo e Silas não apenas tiveram uma experiência extraordinária com o poder de Deus. Se você ler o capítulo 16, você vai perceber que a Bíblia diz que um grande terremoto aconteceu e as cadeias foram abertas. As prisões foram abertas. Paulo e Silas não experimentaram apenas algo extraordinário de Deus, mas eles tiveram uma situação completamente revertida. Eu estava relendo o texto hoje à tarde, eu estava rindo, porque o Senhor reverteu completamente a situação deles. Depois do terremoto, das cadeias se abrirem, o carcereiro tenta se suicidar, de medo dos prisioneiros terem fugido todos e a responsabilidade era deles de guardá-los. No começo do texto, há uma ordem: guarde cuidadosamente. E ele tenta o suicídio quando Paulo grita e fala: não faça tal coisa, todos nós estamos aqui. Querido, a Bíblia fala que aquele homem os tira para fora. Aquele homem faz uma pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? Aquele homem leva Paulo e Silas para sua casa, prepara um banquete para eles. E eu quero dizer que depois dessa pandemia, ou melhor, depois dessa pandemia receba uma palavra profética que eu vou liberar sobre a tua vida. Mesmo em meio a essa pandemia, Deus vai lhe dar casas de paz, como Ele deu a Paulo e Silas, a casa do carcereiro. Toda a sua família ouviu a palavra, toda a família foi salva, a história foi revertida. Aquilo que a princípio parecia ser algo destrutivo, algo para barrar o crescimento, o avanço, se tornou numa das maiores oportunidades de pregação do Evangelho e da palavra, e a casa do carcereiro foi alcançada. Eu profetizo que muitas casas serão alcançadas nesses dias que estamos vivendo, e mesmo em meio à pandemia, portas serão abertas, e muito mais do que portas de casa serão abertas, portas de corações serão abertas, e o extraordinário de Deus vai acontecer, e em muito pouco tempo você vai poder testemunhar o que Deus fez, quando mesmo em tempos de crise, você teve a capacidade e a habilidade de cantar e de adorar o Senhor. Em último lugar, eu preciso compartilhar com você uma quinta verdade que me convence do fato de que nós precisamos cantar mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de crise. Por fim, veja o que diz o versículo de número 17 e 18 de Êxodo 15, 17 e 18. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a
tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo o sempre. A quinta razão pela qual nós devemos cantar em tempos de crise é porque quando nós cantamos em tempos de crise, o Senhor nos introduz num novo tempo. Eu sei que nós temos ouvido isso reiteradas vezes e em vários lugares, que nós vamos viver dias muito melhores do que a gente viveu até hoje. Eu quero finalizar essa palavra convidando você a cantar comigo a canção do Cordeiro. Mas eu queria plantar essa última semente no seu coração, querido. À medida que você canta, o Senhor nos introduz num novo tempo. Quando você olha para Atos e você percebe o que aconteceu com Paulo e Silas naquela prisão, você vai poder perceber que aquela cidade, Filipos, se transformou na porta aberta para que o evangelho entrasse na Europa, e a Europa fosse cheia com a palavra e com a glória de Deus. Amado, eu quero que você olhe para frente, para os dias futuros, e que você creia que o Senhor não somente reverterá a nossa história, mas o Senhor vai nos introduzir no melhor tempo da nossa vida, no melhor tempo da nossa história, o tempo em que o reino de Deus será estabelecido em nós e através de nós. Mas nós precisamos entender, querido, que nós não podemos fazer parte daqueles que se negam a cantar em terra estranha, se negam a cantar em tempos de crise e de dificuldade. Não, mesmo em meio às adversidades e às lutas, nós precisamos ser como Daniel, nós precisamos ser como seus amigos, nós precisamos cantar, adorar, testemunhar e mudar a geração ao qual o Senhor tem nos dado o privilégio de viver. Amém? Querido, eu quero convidar você nesse momento. Como eu comecei dizendo, Apocalipse 15 diz que no começo de tudo, não é no fim, no começo de tudo, duas canções serão cantadas. Bom, já que a gente vai cantar isso no céu, na eternidade, eu queria que nós cantássemos isso nessa noite. Mas eu queria que nós cantássemos com essa consciência de cada uma das verdades que foram compartilhadas aqui nessa noite. Que à medida que você canta agora ao Senhor, você perceba que o Senhor vai crescer. Segura. Eu sei que às vezes a gente fala assim: levanta, aí onde você está, na tua casa, não é? Levanta. Não, fica sentado, porque se você levantar você pode cair. Fica sentado, porque a glória de Deus vai encher esse lugar. O Senhor vai crescer. O Senhor vai crescer na tua casa. O Senhor vai crescer onde quer que você esteja. O ambiente vai ser impregnado pela glória dEle. Mas eu quero que você cante, mesmo estando vivendo dias difíceis. O Senhor vai crescer, você vai ser fortalecido. Seja fortalecido por essa canção nessa noite. À medida que você faz o Senhor crescer na sua vida, o Senhor lhe fortalece. O Senhor vai guerrear as suas guerras. Quais têm sido as suas guerras? Os seus inimigos, as suas dificuldades. O Senhor vai pelejar por você. O Senhor vai reverter a tua história. E aquilo que tinha tudo para ser vergonha, choro, vai se transformar em motivo de celebração e de alegria. Porque o Senhor vai fazer o sobrenatural na sua vida. E em último lugar, à medida que você canta, o Senhor vai nos introduzir num tempo sobrenatural e extraordinário. Vamos adorá-lo. E na sequência eu volto para orar com você, em nome de Jesus.